Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Dr. Eduardo Caldeiro e nós estamos no canal O Futuro da Face. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreve e nos comentários pergunte tudo o que você quer saber sobre a face humana. E no episódio de hoje, nós vamos desvendar juntos os segredos da nossa face. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento e as possíveis falhas que podem acontecer enquanto estamos dentro do útero da nossa mãe. A nossa cabeça desenvolve por volta da quarta semana dentro do útero da nossa mãe. É nessa etapa que nós temos os arcos faríngeos, ou seja, o nosso rosto e o nosso pescoço é formado por arcos. Nessa etapa, nós temos bem definido o primeiro arco faríngeo, também conhecido como arco mandibular. Também nessa etapa, nós temos a formação da nossa boca, chamada de boca primitiva, como nós podemos observar na imagem ao lado. A partir da quinta semana, nós temos uma etapa muito importante, que é o desenvolvimento do terço médio do nosso rosto. É nessa etapa que nós temos a formação das maxilas, maxila direita, maxila esquerda. É nessa etapa que desenvolvemos também o nosso nariz, chamado de proeminências nasais. Essa etapa é fundamental porque o crescimento e o desenvolvimento do nosso rosto depende muito do terço médio, como nós podemos observar na imagem ao lado. Depois, a partir da quinta semana, nós temos um desenvolvimento mais rápido. Algumas estruturas começam a desenvolver com maior velocidade. E na sétima semana, nós temos a região nasal bem mais definida, já mais anteriorizada. Nós temos também a união das maxilas. A maxila direita, a maxila esquerda vão se unir bem no meio do nosso rosto, formando essa depressão que nós temos aqui acima do lábio, chamada de filtro. É nessa fase também que nós temos o desenvolvimento do nosso lábio. É claro que não é ainda o lábio como conhecemos, é um lábio primitivo. E também nessa mesma etapa nós temos a saída dos olhos de uma área mais lateral para uma área mais anterior. Ou seja, o olho já começa a ir para a posição definitiva, como nós podemos observar também na imagem ao lado. A partir daí, chegamos na oitava semana de desenvolvimento dentro do útero da nossa mãe. É nessa etapa que nós temos as definições, ou seja, o terço superior, chamado de região frontal, começa a se desenvolver mais, a região do nariz começa a se definir, a região dos lábios já estão bem mais definidos e eu começo também a desenvolver a região do meu queixo, chamada de região mentual. Ou seja, na oitava semana, nós já vamos ter um aspecto de face, como a gente vai ver no futuro bebê. É nessa etapa também que nós precisamos ter muita atenção. Ela chega a ser crucial nas falhas que acontecem. A partir da oitava até a 12ª semana de desenvolvimento é quando eu tenho o aprimoramento das estruturas do rosto, ou seja, a musculatura, os vasos, os nervos, eles começam a se desenvolver mais rapidamente. E é nessa etapa que nós temos o relacionamento entre eles. Para ficar claro, nessa etapa a musculatura começa a se relacionar com a nossa pele e com os nossos ossos. E é aí que nós podemos ter as primeiras falhas. Vocês já devem ter notado as famosas covinhas na bochecha e no queixo. Muita gente tem e muita gente admira, acha muito bonito.
Então vamos entender mais ou menos como é que acontece isso. Nessa etapa, nós temos essa relação entre os músculos, a pele e os ossos. E aí podem ocorrer falhas. Quando esse músculo se adere à pele aonde não era para acontecer, eu formo então as famosas covinhas. Fiquem tranquilos e tranquilas. Apesar de ser uma malformação do nosso rosto, ela é estética. Inclusive, muitas pessoas pagam para fazer essas covinhas cirurgicamente. Agora, algumas malformações já são mais graves e precisam da nossa atenção. Nessa mesma fase da 8ª semana, como a gente pode observar na imagem do lado, até a 12ª semana, eu tenho normalmente a definição de todas essas estruturas que nós falamos até agora. Alguns elementos podem atrapalhar a fusão ou mesmo o desenvolvimento correto dessas estruturas, como por exemplo, o álcool, o cigarro e alguns medicamentos, como os corticoides. Esses elementos acabam atrapalhando essa fusão e aí acabam ocorrendo aquelas fendas. Muitas pessoas já viram algumas crianças que nascem sem o lábio completo, sem o palato completo, conhecido como céu da boca. Essas fissuras são as fissuras labiopalatinas e elas são deformidades mais graves. Prejudicam a alimentação, prejudicam a deglutição e prejudicam a fala. Então, já são anomalias ou deformidades mais graves e precisam da atenção. E assim desvendamos os segredos da nossa face. Falamos sobre o desenvolvimento e sobre as falhas que podem acontecer. Não esquece, se inscreve no canal, deixa um like e coloque seu comentário. Esse é o canal O Futuro da Face.